Olá, galera, tudo bem? Eu me chamo Maurício Oliveira Chaves, vim trabalhar com vocês hoje uma questão bastante particular, onde a gente vai tentar estabelecer a relação da história da Europa, né, com a de diversos outros continentes, né? Como é que a história da Europa se confunde com a dos outros continentes? Através dos esportes, né, da temática dos esportes, que vão nos auxiliar aqui em construir a geografia, né, dessa aula. Nosso objetivo hoje é identificar nesse passado, né, da nossa história colonial, né, enquanto latino-americanos, mas não só enquanto latino-americanos, a história colonial ela atravessa o mundo como um todo, né, não é uma exclusividade da América do Sul ou da América Latina ou Central, ou quem sabe até da América do Norte, né. O histórico colonial aplacou diversas regiões do mundo. Nosso objetivo, então, é entender a preponderância da Europa, né, na construção da história colonial desses territórios, né, e, a partir disso, auxiliar, né, o nosso processo de auto-identificação, construir a nossa própria identidade a partir do reconhecimento dessa trajetória e desse passado. Nos últimos meses, você certamente passou por um problema que era o horário das lives, né? Você recebeu um convite, algumas dessas lives apareciam com um horário de um fuso associado, então aparecia GMT mais 3, né? Então 15 horas GMT mais 3, então é às 15 horas do fuso horário GMT mais 3. Essa questão é uma questão bastante curiosa, porque ela trata justamente de uma ideia, que é a ideia de como se estabelecem os fusos horários. E os fusos horários têm uma relação direta com a construção do mundo imperialista, né? Já parou para pensar de onde partem os fusos horários? Qual é o fuso horário zero? O meridiano de Greenwich, né? O próprio nome já indica alguma coisa. A cidade de Greenwich, né, próximo a Londres, como ponto de partida do mundo. Todos os horários começando a partir dele. Para entender melhor essa questão dos fusos horários, me acompanhem aqui. Vamos observar aqui um desenho para ver como isso funciona. Então vamos lá. A gente tem aqui o nosso mapa mundi. O que a gente deve fazer aqui é se levantar uma questão. A gente estava falando das lives, que muitas das vezes vinham indicando lá no horário de início da live, uma siglazinha do tipo GMT mais 3, que por um acaso é inclusive o fuso do Brasil, né? E junto dessa sigla aparecia o horário que você deveria logar naquele link da live para poder assistir o conteúdo que você estava buscando. Quem disse para Greenwich que eles teriam o direito de definir o horário do mundo? Que história é essa? Por que tudo parte daqui? Por que o horário inicial começa aqui e vai se tornando cada vez mais adiantado em direção a leste ou atrasado em direção a oeste? A resposta para essa pergunta é a seguinte: enquanto a Inglaterra construía o seu império, né, ao longo dos séculos 17, 18, uma parte inicial do século 19, tornava-se fundamental da vastidão dessas terras que a Inglaterra soubesse exatamente que horas eram, por exemplo, na colônia britânica da Índia, ou ainda que horas eram exatamente na colônia britânica da África do Sul, ou na sua colônia prisional da Austrália. Na medida, então, que o Império Britânico se expandia, e é importante lembrar a vocês que a gente está tomando o Império Britânico somente como um exemplo, a gente poderia estar falando do Império Francês, do Império Belga, Itália não teve tantas colônias assim, mas também chegou a ter, né? Mas na medida em que todos esses impérios se expandiam mundo afora, naquela política que era a política do neocolonialismo, se expandia também um modelo de cultura, a cultura desses impérios. Logo, a cultura britânica, a cultura francesa, né, e a cultura de todas essas outras nações europeias que estavam ali vivenciando a sua fase imperialista, né, a sua fase extremamente militarizada de domínio e conquista de territórios, não mais de acordo com aquele modelo tradicional do colonialismo como foi na descoberta da América, mas num novo modelo de colonialismo que nós chamamos de neocolonialismo. Um modelo que é muito mais vinculado a uma força política e econômica que se impõe do que a um domínio territorial propriamente, como era na antiga América colonial, como é o caso dos territórios da América Espanhola e da América Portuguesa, né? Respectivamente os países latino-americanos, né? Nossos vizinhos, Chile, Peru, Argentina, né? E nós, Brasil. Bom, então com a expansão desses impérios, a gente tem também uma geografia dos esportes, porque junto com os impérios se expande, portanto, o próprio modelo das culturas europeias que se espalham mundo afora
junto com o imperialismo e o neocolonialismo. Então, vamos lá. Passa a bola aí, produção. Essa aqui vocês conhecem. Pode vazar. Essa aqui, acho que talvez conheçam também. Antes da gente falar aqui das nossas bolas, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos esportes vocês conhecem? Qual é a origem desses esportes? De onde eles vieram? Essa prática esportiva nasceu no local onde você vê ela sendo praticada? O futebol é um ótimo exemplo, né? Vamos até pegar a bola aqui. Agora, como é que nasce isso? Essa é uma temática que está por trás dessa lógica, né, do imperialismo, por trás dessa lógica de um mundo completamente eurocêntrico, né? Porque se o mundo inteiro joga futebol, de onde veio o futebol? E o futebol veio dessa mesma temática. O futebol veio dessa mesma origem que a gente viu há pouco no desenho ali do quadro, com os fusos horários, né, no momento em que a Inglaterra, né, firmava, consolidava sua potência imperial mundo afora e utilizava os esportes, né, o futebol e o rugby, né, essa aqui menos conhecida, a gente falou dela ainda há pouco, como elementos de dominação cultural. Então carregavam essas bolas, né, para as suas colônias e junto com essas bolas realizavam um certo entrosamento, né, com os nativos, né, dos territórios locais. De certo modo, junto com essas bolas, ia também a cultura britânica. Então, segura aí, produção. Vocês viram aí a bola de futebol e a bola de rugby. Por mais estranho que pareçam, são dois esportes que nascem juntos, né? Próximos, muito próximos um do outro. Esportes que eram praticados nas escolas, né? Escolas como a sua, inglesas. E acaba que ao século XVIII, quando as regras desses esportes estavam começando a se firmar, bem como as regras do próprio mundo moderno, do próprio mundo contemporâneo estavam começando a se firmar, a primeira grande regra que começou a regular esse mundo, que era um mundo que estava ali em pleno processo de globalização, foi a regra dos fusos horários, né, que a gente comentou aqui ainda há pouco. A Inglaterra, com a sua necessidade de regular o tempo, né, nas suas diferentes colônias, começou a normatizar que horas são na Índia, que horas são na África do Sul, que horas são nos Estados Unidos, que horas são aqui em Londres, né? E tudo isso faz parte de um grande cenário, que é um cenário de profunda normatização das sociedades. As sociedades começam a criar muitas regras, né? E na criação dessas regras nascem os esportes com seus conjuntos formais e suas leis, né, suas maneiras de se jogar completamente estabelecidas. Isso é falta, isso não é falta, isso pode ser feito, isso te dá uma expulsão de jogo, isso te dá uma exclusão temporária, o jogo começa agora e termina daqui a 40 ou 45 minutos, vai ter um intervalo de 15 no meio. Tudo isso faz parte de um grande conjunto normativo do esporte. Mas vale lembrar que a sociedade como um todo vinha passando por um grande processo de normatização e de construção de leis, de normas, de novas regras. Esse slide mostra aí o Império Britânico ao longo dos seus mais de 400 anos de duração. Vocês estão vendo aí em rosa clarinho, né, os territórios iniciais, né, as primeiras colônias dominadas pela Inglaterra, ainda no século XVII. Então, ao longo do tempo, todos esses territórios que estão aí pintados, coloridos, né, os três que a gente citou, Austrália, Índia, África do Sul, um que a gente não citou, que aparece aí em rosa clarinho, os Estados Unidos, todos esses territórios foram, ao longo do tempo, obtendo uma independência em relação à Inglaterra. Foram também, ao longo desse mesmo tempo, recebendo uma influência da Inglaterra. Não só na questão linguística, não só na língua com que falam, né? Todos esses territórios que estão aí demarcados, da Índia, Austrália, África do Sul, passando pelos Estados Unidos, Canadá, têm o inglês como língua nativa. Então é interessante a gente perceber que por trás dessas estratégias tem aí um elemento que a geografia vai chamar de soft power. O que é a ideia de soft power? É um poder brando, um poder, não necessariamente um poder enfraquecido. Não tem nada a ver com enfraquecido. Na verdade, esse poder brando, esse poder, como é que eu posso dizer, leve, né, que se estabelece de forma leve, é o poder da dominação cultural. Então, quando a gente vê esses esportes, o futebol e o rugby como exemplos que a gente tratou aqui, a gente poderia também falar do boxe. O boxe é um esporte inglês. Eles vão se incorporando e se fundindo com a cultura local. E aí nasce, por exemplo, a ideia do boxe tailandês, né? O que é o boxe tailandês? É a fusão do boxe britânico com algum estilo de luta local próprio da Tailândia. Então, é esse soft power, é esse poder leve, abrandado, que vai, de algum modo, consolidando a influência britânica mundo afora. E por isso que a gente pode falar que o mundo é um mundo extremamente eurocêntrico. Convido vocês a pensarem quantas e quantas vezes a gente não usa
esses estrangeirismos, né? Essas palavras que não fazem parte, essencialmente, do nosso vocabulário. O universo da informática é cheio delas, né? HD, né? Hard disk, software, mouse, app. Então, essa influência cultural europeia, ela se estabelece com uma certa facilidade no nosso linguajar, né? Os exemplos da língua inglesa são vastos, vocês puderam ver agora, mas nem sempre esses exemplos se colocam de forma tão pacífica. E os esportes trazem um pouco disso, né? É bem verdade que alguns esportes acabam sumindo, se perdendo ao longo do tempo, dada a força desse processo colonial. A gente vai ver exemplo disso já já. Mas a gente também tem exemplos de resistência, né, de esportes tradicionais que acabam se mantendo ainda nos dias de hoje. A gente está vendo aí um slide, que é o slide que mostra o Kokuboru. É um esporte praticado no Afeganistão. Parece uma partida de polo, aquele que se joga com os cavalos, né? Os cavalos correndo com um taco, acertando a bolinha, só que não tem taco nem tem bolinha. Tem, na verdade, uma cabra morta, que é a bola do jogo. E o grande objetivo desse jogo é você capturar essa cabra e depositar essa cabra numa espécie de gol. Então a gente vê aí a disputa bastante ferrenha entre dois atletas pela tentativa de se retirar a cabra do colo um do outro, né, para poder marcar o ponto, carregar a cabra e colocar ela no gol, né. Tem uma outra imagem, a gente vê o cara bastante abaixado ali, montado no cavalo, mas completamente arqueado em direção ao chão para poder capturar a cabra e correr em direção ao gol. E uma imagem que está aí bem ao alto, em primeiro plano, mostrando o gol, o momento exato do gol, né, a cabra sendo depositada no círculo ali que demarca o gol propriamente. Então, isso mostra claramente como algumas culturas conseguem resistir a esse processo de dominação cultural. Um bom exemplo disso é os Estados Unidos com o futebol americano, que guarda algumas semelhanças com o rugby, não são todas, né? Não é completamente igual, né? No futebol americano a bola é lançada para frente, no rugby a bola é só lançada para trás, tem as suas particularidades cada um dos esportes, mas visivelmente, até pelo formato da bola, o futebol americano é uma incorporação. Uma incorporação que os Estados Unidos faz da cultura britânica, construindo um esporte, construindo uma identidade nacional estadunidense. Essas práticas acabam sendo práticas de autoafirmação. Então, como eu disse no início da aula, entender o mundo como um mundo eurocêntrico, né, olhar para si, sabendo que o mundo tem sim seus elementos eurocêntricos, e tentar, dentro desse processo de eurocentrismo, identificar as suas particularidades, é fundamental para que a gente se reconheça. E aí passo ao próximo slide, onde a gente vê aí uma prática esportiva que se perdeu ao longo do tempo, né, que é o tlachtli, que era um esporte asteca, né, também reconhecido como Poctapoc, né. Então, os historiadores e arqueólogos têm indícios, né, escritos e documentados, as próprias arquiteturas, né, das construções astecas revelam isso. Espécies de campos, né, como se fosse um campo de prática esportiva propriamente, num formato de T, com uma espécie de arco pendurado ao alto e com uma bola feita de látex. E o grande objetivo desse jogo seria você tocar essa bola e fazer com que ela passasse dentro desse arco. Acho que vocês conhecem um esporte que é bem parecido com esse, se chama basquete. Esse esporte asteca se perdeu. E isso é um indicativo de como determinadas culturas puderam ser apagadas pela força desse processo colonial. Por fim, galera, temos aí um último slide que mostra um comparativo entre o número de países afiliados à FIFA, a Federação de Futebol, e o número de países afiliados à ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Temos muito mais países afiliados à FIFA, a Federação de Futebol, do que afiliados à ONU. Como assim? Tem mais países jogando futebol do que países existindo? Sim, exatamente isso. A da questão identitária que a gente falava. Se autoafirmar a partir de uma prática esportiva, né, imagina o valor que teria para uma nação que não é reconhecida mundialmente, né, que não tem o reconhecimento dos seus países vizinhos, vencer uma competição de judô, como foi o caso há um tempo atrás, nas Olimpíadas do Rio, né, de um atleta do Kosovo que ganhou a medalha olímpica para um país que não existe, para um país que não é reconhecido pelos seus países vizinhos. Eu quero me despedir deixando um convite à reflexão de vocês, que vocês tentem pensar em outras formas que evidenciem essa dominação cultural. Recomendo que vocês tentem buscar o tour virtual do Museu da Língua Portuguesa. Então fica esse convite para vocês fazerem esse tour virtual e tentarem se deliciar com as descobertas que podem vir a partir de então. Um grande abraço e até uma próxima.